É, porque ontem o Rio aconteceu a mesma coisa. Deixa eu só verificar se já foi. Tá, começou a gravação. Tá gravando. Tá gravando, isso. A gente está voltando, né, desse modelo à distância. Foi uma determinação lá da escola, junto com a SEDUC. Então, a partir de agora, a gente vai dar início a essa nova modalidade, como já iniciou com o professor Rildo. Os demais professores, com certeza, também irão enviar links para vocês participarem de reuniões, participar de aulas com eles. E ficou definido dessa forma. Em relação a algumas tem áudio disciplinas... aberto, tá interferindo. Deixa eu só, então... Eu não consigo ouvir o professor. Deixa eu colocar aqui o... Espera aí, eu vou colocar mudo em todos aqui. Tá, já foi. Estão me ouvindo, né? Pois é. E com a reunião da direção, a gente estava, logo no início do curso, nós estávamos sem professor, que foi aquela confusão. Eu estava atrás de outros professores e a gente conseguiu agora de informática. Então, vocês vão ter, a partir acredito, semana que vem, já entrar com o professor de informática, o professor Rick, tá? Informática aplicada. E fundamentos do trabalho, eu acabei assumindo essa disciplina para vocês não ficarem prejudicados nesse primeiro semestre. Eu até encaminhei um documento já relacionado a essa disciplina. Então, essas são algumas das novidades que eu tenho a apresentar para vocês. Acredito eu que as aulas elas vão até final de agosto, início de setembro, para a gente tentar finalizar o primeiro semestre e entrar no segundo semestre. E aí, ano que vem, a gente já faz a parte, acredito eu, o estágio supervisionado, que vocês vão ter que realizar, curricular, que é obrigatório. E aí a gente vai dando andamento no curso e a gente vai esperar se a gente vai retornar ou não em formato presencial. A gente ainda não tem essa posição do governo em relação a isso. Por isso que a gente optou em utilizar a forma online. Tá? Então, essa é alguma das novidades em relação ao curso, ao andamento do curso. Quando a gente encerrou, na verdade, aquele período presencial lá em fevereiro, a gente finalizou a aula de fundamentos do turismo relacionado à parte de mercado turístico. Não sei se vocês estão lembrados dessa parte, tá? E aí eu encaminhei logo, acho que agora no mês de junho, uma apostila relacionada à questão da outra parte da aula, que é a questão da segmentação turística, que é uma parte importante para a gente compreender o processo da disciplina de Fundamentos do Turismo. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir essa questão da segmentação do mercado turístico. O que é a segmentação do mercado turístico? Então, se no decorrer da minha explicação vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acionar aí o áudio de vocês. Acredito que vocês possam fazer isso. É a minha primeira experiência no Zoom, então eu vou aprendendo no decorrer das aulas, tá? Então, se eu tiver algum problema, vocês me avisem aí. Eu vou colocar aqui na tela o slide que eu preparei para a aula de hoje. Só um minuto. Se tiver problema também, pode utilizar o chat aqui Isso, para pode chamar a atenção utilizar o também. chat também. Mas eu vou tentar ser bem sucinto para que a gente, no final, tenha uma retomada, alguma dúvida em relação ao conteúdo que vai ser abordado agora. Então, só recapitulando, quando a gente encerrou lá em fevereiro, a gente encerrou o tópico mercado turístico. Naquele tópico, a gente viu a questão da demanda, da oferta, viu como é que funciona o mercado turístico, componente do mercado turístico. Então, a gente viu aquele assunto que é de fundamental importância para a gente entender a dinâmica da atividade turística. A partir do que a gente viu naquele momento, que foi os componentes,
a gente pode adentrar agora a um assunto que está muito relacionado à segmentação do mercado turístico. Por que que esse assunto é tão importante para a gente compreender hoje o turismo? Porque é a partir dele que a gente vai entender como que o mercado turístico é dividido, como a gente consegue atuar e como a gente consegue planejar e vender esse mercado, esses serviços no mercado. Tá? Então, por isso da importância. Numa das primeiras aulas que a gente viu também, só recapitulando um pouco, a gente viu a classificação do turismo. O que é o turismo religioso, o que é o turismo de evento, o que é o turismo de sol e mar. E essa aula está muito relacionada também com o que a gente já viu em outras aulas. Tá? Então, qual é o objetivo dessa aula de hoje? É apresentar a importância da segmentação turística. Esse é o objetivo da aula de hoje. Então, quando a gente trabalha essa segmentação, a gente tem que se perguntar, mas por que segmentar o mercado turístico? Então, quando a gente está no papel, por exemplo, de planejador, ou no papel de um agente de viagem, ou até mesmo no papel de guia de turismo, a gente tem que pensar muito bem em que setores nós vamos atuar, em que tipo de turismo, assim dizendo, a gente vai escolher para atuar. Né? Tem determinados guias de turismo que só trabalham com a melhor idade, por exemplo. Mas tem outros profissionais que gostam de trabalhar, por exemplo, com o turismo religioso ou o turismo de eventos. Dentro da segmentação, o profissional ele escolhe se ele quer trabalhar apenas em um segmento ou em diferentes segmentos. Aí depende, vai muito do perfil também desse profissional. Então, a gente sempre se pergunta, por que segmentar o mercado turístico? Os turistas, quando decidem realizar uma viagem, tomam uma decisão baseada em alguns fatores de atratividade que uma determinada localidade possui. E aí são eles os fatores que motivam essa pessoa a viajar para determinado local. E é por isso que a gente precisa, muitas das vezes, o quê? Classificar o mercado, porque senão vai ficar a gente não vai ter um direcionamento, né? E a segmentação, ela não é somente utilizada dentro da atividade turística. Ela é utilizada também, essa divisão, em outros mercados, em outras atividades. Até porque, para a gente entender o perfil de turismo, perfil de cliente que a gente está trabalhando. Tá? Alguma pergunta até aqui? Não, na verdade, era sobre a parte de classificação do turista. Ah, sim. Classificação do turista, a gente já viu uma das aulas. Não sei se vocês estão lembrados. Isso, nós vimos um pouquinho nas últimas aulas. Isso. Deixa eu só passar. Sim, pode perguntar. Não, a pergunta era porque vai ter grupos direcionados para isso. E a minha pergunta era se vai ter grupos mistos e a gente teria que meio que mesclar isso, o tipo de roteiro, pensando no grupo misto. Isso. Quando a gente segmenta o mercado, a gente divide os tipos de clientes que a gente quer trabalhar. Mas isso não quer dizer que você, enquanto profissional, não possa estar atuando em diferentes segmentos. Tem profissional que prefere trabalhar em todos os segmentos, mas tem profissional, por exemplo, que prefere trabalhar só em com determinado serviço. Né? Então, a segmentação do mercado turístico, ela te ajuda a compreender como que funciona o mercado em si, né? As suas divisões, e também, principalmente, como você vai compreender o seu cliente. Porque, como a gente viu em aulas passadas, existe o cliente que busca, por exemplo, o turismo de natureza. Existe o cliente que busca o turismo religioso.
Então, a gente tem que compreender um pouco o perfil desse cliente. Porque se a gente não entende o perfil desse cliente, a gente não consegue, por exemplo, planejar o seu roteiro turístico ou a sua viagem, se você trabalha numa agência de viagens e turismo. Então, por isso que é importante a gente compreender um pouco o que é essa segmentação, tá? E por isso também que ela está muito ligada à questão dos tipos de turismo, quando a gente viu lá nas aulas anteriores a classificação dos tipos de turismo. E a segmentação também, ela é interessante a gente compreender, porque ela ajuda não somente o profissional, mas os órgãos municipais, os órgãos estaduais, os órgãos federais e as próprias empresas a planejarem que tipo de atividades são destinadas, por exemplo, a determinada localidade. Belém, por exemplo, ela tem um potencial muito forte para o turismo religioso, mas em determinado momento do ano. E aí a gente tem um problema muito grande que é a sazonalidade, né? Então, a segmentação é importante também para a gente trabalhar nesses outros momentos do ano que não acontece o Sírio, outros segmentos do turismo. Por exemplo, o turismo de sol e praia, que acontece nas praias aqui próximas da região. Tá? Então, por isso que é importante a gente compreender o papel de segmentar o mercado. E a partir disso, a gente vai direcionar o nosso planejamento para essa atividade. Compreendido? Alguma pergunta? Compreendido. Tá, deixa eu só passar, porque é um pouquinho lento, e aí quando eu passo o slide, não está passando aqui no meu computador. Assim. Deixa eu só tentar ver se passa aqui. Tá, agora. Aqui. Então, e também quando a gente responde essa pergunta, por que segmentar o mercado turístico, é importante por quê? Porque a partir dessa pergunta, a gente vai conhecer quem, como eu já até pontuei em momentos anteriores, do seu público. Quem é o seu público? O núcleo receptor, o lugar, a cidade ou a região turística. Você, a partir da segmentação, você vai compreender o que é esse núcleo receptor. E também ter condições de se preparar para receber esses turistas de forma mais específica e atender às necessidades e expectativas de cada tipo de visitante. Então, por isso que segmentar é uma das formas mais importantes dentro do planejamento, seja ele institucional, seja ele empresarial, porque te ajuda a compreender, de fato, o mercado turístico. Não somente a questão da oferta em si, mas também a questão da demanda, principalmente. Que a demanda quem são? São os clientes. É neles que muitas das vezes a gente vai ter que se debruçar e entendê-lo. Então, no momento, por exemplo, que a gente está vivendo hoje, possivelmente o turismo internacional vai demorar um pouco a ter tomada. Nós vamos fortalecer muito mais o turismo regional, né? O turismo dentro do próprio país. Então, a partir daqui em diante, a gente vai precisar o quê? Compreender esse novo turista. Por quê? Porque ele já vai ter novas demandas, ele já vai ter o que, ele vai ter algumas limitações, né? Ele vai querer saber a questão questão dos protocolos de atendimento que serão usados. Então, o turista, assim que possível, a retomada da atividade, ele vai querer saber muitos detalhes sobre como que ele vai realizar essa atividade. Então, e a partir disso, quando a gente já conhece nosso público, aí fica muito mais fácil a gente compreendê-lo, né? Então, se eu, Pablo, tenho uma agência de viagens e turismo, trabalho com determinado público, eu já conheço o tipo desse tipo de turista. Mas, a partir do que a gente está vivendo hoje, eu vou precisar entender muito mais esse tipo de turista, né? Então, daí a importância de se compreender hoje não somente todo o mercado turístico,
mas hoje a gente vai ter um foco maior nesse público que a gente vai começar a atender, que a gente vai começar a atuar. Então, nesse sentido, a gente precisa buscar compreender os clientes, a gente precisa compreender as regiões, o perfil que recebemos, o tipo de comportamento que vai ser tomado a partir de agora, a personalidade desse cliente. Inclusive, eu já tinha falado em aulas anteriores para vocês que tem N tipos de clientes, né? Existe aquele cliente mais que busca um turismo mais reservado, existe aquele cliente que busca um turismo mais esportivo, que gosta mais de interagir. Então, existe N tipos de cliente. Só que hoje o comportamento desse cliente vai começar a mudar, porque hoje acredito que a gente vai ter uma certa limitação nesse tipo de cliente que gostava da aglomeração, por exemplo. A gente vai começar a perceber que esse perfil deve mudar um pouco, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Na verdade, não. Eu só estava lembrando, no começo das nossas aulas, você perguntou para a gente como a gente enxergava o turismo, na verdade. Qual era a nossa impressão com a cultura, com o turismo. E eu fiquei pensando também se a gente teria essa oportunidade de ver um pouquinho sobre o perfil de cada cliente, de cada turista e como a gente iria interagir com exemplos de grupos distintos. Entendi. Eu posso, em outras aulas, apresentar um pouquinho de cada perfil, mas isso ele muda muito, né? Porque a gente está falando com um tipo de pessoas, né? Por exemplo, um grupo de terceira idade. Dentro do grupo de terceira idade... Isso, de como proceder com um grupo assim. Isso, um exemplo. Mas eu acho que isso ficaria para mais parte prática no futuro. Isso, justamente, também. Porque dentro do próprio grupo do terceira idade, por exemplo, a gente vai ter N tipos de comportamento, né? Os idosos não vão ser iguais. Vai ter o idoso mais tranquilo, aquele idoso mais agitado, que gosta mesmo não gosta de parar, né? Então, a gente vai precisar compreender esse tipo de perfil, né? Então, a aula de hoje ela traz mais a gente compreender a segmentação a partir desse olhar em relação aos clientes, né? Que tipo de clientes a gente vai receber. Por isso que eu trouxe esse slide, por exemplo, que são perguntas. Hoje, a gente, enquanto profissionais, tem que se fazer perguntas. A gente não pode mais entrar dentro do mercado do turismo sem saber, sem compreender o mercado turístico. Como que funciona o mercado de turismo de Belém? Né? Sempre nas aulas eu bato com vocês em relação a essas pesquisas. Né? Então, vocês têm que começar a buscar o que faz o mercado de turismo em Belém. É somente o turismo religioso? Essas perguntas elas precisam ser instigadas dentro na vida de vocês enquanto futuros profissionais, porque vai ajudar vocês a compreenderem e se encontrarem nesse mundo do turismo e até mesmo olhar futuras atividades que não estão sendo vistas, por exemplo, pelo mercado, pelos guias de turismo. Porque hoje a gente sabe que o guia está muito voltado a determinado perfil, mas tem outros perfis. Por exemplo, tá acontecendo muito o turismo LGBTQI. Acho que é isso a sigla. Né? Então, esse público é um público que está crescendo bastante no país. Mas a gente não tem um profissional ou uma agência de viagem, por exemplo, que não trabalha com esse tipo de segmento. Então, a gente tem demandas, a gente tem lacunas, né? Até mesmo dentro do ramo, dentro dos profissionais que não trabalham com determinado tipo de público. E isso acaba o quê?
trazendo uma alimentação dentro do mercado, porque não tem um ator que não trabalha com esse tipo de pacote, por exemplo, e aí as empresas vão se adaptando de acordo com o que vai surgindo. Então, é interessante que a gente comece a olhar esses novos públicos, né? Essas novas demandas que estão surgindo. Sol e praia é interessante, mas nem o turismo não acontece somente de sol e praia. A gente precisa pensar outras formas. Por exemplo, eu acompanho o canal do Monotour, do Leandro, e eu observo que o público do Leandro é um público mais direcionado à natureza, ao turismo de base comunitária, ao turismo comunitário. Então, a empresa dele tem um direcionamento, né? Tem um viés. Então, a partir da segmentação do mercado turístico, ele já observou que tem poucas empresas que trabalham com isso. Desculpa, Leandro, se eu estou abrindo os olhos dos teus colegas aí, mas o mercado ele é grande, tem possibilidade, tem campo para todo mundo. Tá? É só um exemplo. E aí é a partir desse olhar que você consegue vai ser uma nova fase de oportunidade. Vamos ver qual é o público que vai voltar agora. Como? Não entendi. Agora vamos ver. Travou. Não entendi, Leandro. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo, pode falar. O áudio do professor travou. Deu uma falhada. Agora é uma nova fase de readaptação. Vamos ver como é que o público vai reagir. A reação na internet tem sido uma coisa. Vamos ver agora como é que o povo vai reagir realmente procurando os pacotes. A gente vai ter que readaptar todos os pacotes também para não aglomerar pessoas. Esse final de semana agora vou fazer um test drive com o Kumbu, um pacote novo, diferente do que a gente estava fazendo, por exemplo, para não acumular pessoas, um grupo menor, são grupos familiares, para que fique mais fácil assim esse retorno. E ver também como o pessoal lá está reagindo a isso. Não adianta eu levar o turista para lá e o ribeirinho está largado lá, não está nem preocupado com isso. Também tem que contar com eles. Né? Justamente, é isso mesmo. Então, a partir, por exemplo, dessa segmentação que o Leandro trabalha, com essa nova realidade que nós estamos vivendo agora, a gente precisa pensar na comunidade receptora, o lugar que a gente está levando esse turista. A gente deve pensar na questão dos protocolos, o número de turistas que a gente vai começar a comercializar os nossos pacotes turísticos, até quantos turistas, né? Tudo isso tem que ser planejado, né? Quando a gente vai realizar um roteiro turístico, principalmente nesse momento que a gente está vivendo com muitas limitações. Então, voltando aqui para o slide, eu trouxe essa imagem para a gente tentar começar a instigar essa questão da segmentação do mercado turístico nas nossas vidas. Começar a responder essas perguntas. Por exemplo, quem são os turistas? Aí a gente pode trazer para dentro da cidade de Belém, né? O perfil do turista que vem, por exemplo, para Belém, o estilo de vida desse turista, a personalidade desse turista. Outra pergunta, por que viajam? Né? Os benefícios, as oportunidades, as necessidades que muitas das vezes surgem quando eles necessitam viajar ou até mesmo se deslocar para Belém, a necessidade de se fazer o turismo de qualidade dentro da cidade de Belém. Então, são perguntas que quando a gente formula um produto ou um serviço turístico, que a gente tem que se fazer, né? Porque a partir dessas perguntas que a gente vai construir o nosso roteiro, é a partir dessa pergunta que a gente vai construir a nossa empresa, por exemplo. Muitos de vocês acreditam que futuramente, e eu creio que todos aqui abrirão sua empresa, né, de uma agência de viagem, trabalhando por conta própria. Né, e vocês vão precisar
pensar essas expectativas, responder essas indagações, tá? O que estão buscando? O que esses turistas estão buscando? Por exemplo, é beleza natural, é cultura, é diversão, é negócio. Quando você começa a se questionar e a responder essas perguntas, vocês começam a formular, a criar o serviço, o produto de vocês com maior clareza, né? E até mesmo quando vocês forem oferecer esse produto, vocês vão ter maior informações, maiores esclarecimentos se houver dúvidas, por exemplo, numa venda, tá? Alguma dúvida em relação a essa imagem? Querem fazer perguntas? Oi, estão me ouvindo? Nenhuma dúvida por enquanto. Tranquilo, cadê os outros? Estão compreendendo? Estamos ouvindo. Olha, podem perguntar, porque senão fica só eu falando, eu quero saber dúvidas, quero que comece a surgir dúvidas. Eu estou ouvindo, só que eu estou anotando bastante. Tá, então eu também. Podem anotar, em outras horas a gente pode tirar as dúvidas, tá? Eu vou passar para outro slide. Eu fico até calado. Tá fazendo tópico eu tô com o vídeo aqui. ligado. Limite Olha, de tempo. eu acho que o tempo já está quase... vai acabar. A gente pode fazer um intervalo, né? E depois voltar. A gente para pode... merendar. A gente vai para merenda, depois a gente vem. A gente pode fazer um intervalinho de 10 minutos, que a gente volta. Tá? Se encerrar, eu vou mandar de novo o link pro grupo. Tá bom? Eu vou passar aqui para o outro slide. Vou passar para o outro slide aqui. Deixa eu só ver se passa. Aqui. E aí, quando a gente começa a fazer essas perguntas, vão surgir outras e outras perguntas, que a gente pode chamar aí a partir de algumas variáveis. O que são essas variáveis? Essas variáveis, elas ajudam a gente a compreender e a responder determinadas perguntas. Na verdade, essas variáveis auxiliam a gente a identificar o tipo de segmento de determinada cidade, determinada localidade, e tem um potencial maior para desenvolver determinado tipo de segmento. Tá? Então, a variável psicológica, psicográfica, por exemplo, o que ela te ajuda a entender? Ela te ajuda a compreender a pessoa, o turista, né? Por que a pessoa viaja? Por que uma pessoa lá de São Paulo vem para Belém? O que essa pessoa busca? O que é essa pergunta? Está muito relacionada ao quê? A motivação, tá? Outra variável, por exemplo, econômica. Quanto a pessoa quer gastar em determinada localidade? E isso também está muito relacionado, por exemplo, ao nível econômico dessa pessoa, a renda dessa pessoa. Isso... Deu uma travada aí. Oi, tá me escutando? Agora sim. Agora sim, mas travou Parou quase tudo aonde? que o senhor falou. Parou aonde? Sobre a renda da pessoa. Quando travar, vocês me dão um auxílio aí, vocês dão um ok aí. E aí eu volto, senão eu vou continuar falando, porque eu penso que é normal. A variável econômica. A variável econômica, né? Isso. A variável econômica, ela te ajuda a compreender, por exemplo, o poder aquisitivo do turista. Quanto a pessoa quer gastar em determinada localidade. Isso é muito importante a gente compreender isso. Essas perguntas, elas podem ser adquiridas em pesquisas já realizadas, por exemplo, pela Setur. Vocês podem entrar no site da Setur, verificar lá o perfil do turista que vem, por exemplo, no Sírio. Lá tem. Quanto esse turista gasta? A motivação a gente já sabe que é religiosa, né? Da onde que ele vem, né? O que ele busca no decorrer da quadra de Nazaré, né? Então, essas perguntas é interessante a gente ficar ligado nelas, porque vai ajudar a gente a compreender
o público, o segmento que a gente vai escolher para trabalhar, ou os públicos que a gente Falhou, vai professor, está falhando muito, está parando. Está falhando? Oi. Não só eles veem para o Sírio como de interesse religioso também, para conhecer Belém, que ouviu algum amigo que já veio para cá, olha, vai lá que a cidade é boa. Aí ele vem também mais por isso, mas é claro que alguns é mais pela religião mesmo, né? Para conhecer de perto a festa, assim, para ver, para poder presenciar, para ver como é que é. Eu acho que se as pessoas desligassem a câmera e o vídeo e o áudio, só ligasse quando falasse, deixasse o professor coisando, a chamada ficava mais leve e travava menos. Vocês poderiam fazer isso? Porque tem gente que usa 3G, sabe? O vídeo e o áudio, porque ajuda a não ficar não travar muito. Tá? Estão me escutando? Só dão um oi. Sim, professor. Então, Sim. tá. Então, vamos continuar. Então, essas variáveis eu parei na econômica. A variável demográfica e sociocultural, por exemplo. Quem são esses viajantes? De onde eles são? De onde eles estão vindo? Né? Que cidade eles estão vindo? Aí a gente pode, a partir disso, compreender. Por exemplo, eu falei para vocês, dando exemplos, para a gente compreender melhor esse processo, eu falei que tem uma região aqui, uma cidade, uma região aqui do estado, que recebe muito turista de pesca. Da onde que é esses viajantes que buscam a região ali deixa eu ver se eu lembro, do Xingu para fazer o turismo de pesca? E aí eu pesquisando, eu verifiquei que muitos desses turistas são de São Paulo. Porque geralmente nas férias dessas pessoas eles querem esse tipo de turismo, eles querem fazer esse tipo de turismo, que é o de pesca. Então, eles buscam esses destinos que oferecem esse tipo de turismo, esse tipo de segmentação. Tá? A variável geográfica, para onde escolhe viajar? E aí é interessante essa pergunta, por quê? Porque ajuda muito a gente compreender os destinos emissivos e destinos receptivos. A gente já viu em outras aulas o que é o emissivo e o que é o receptivo. Vocês lembram? Vocês estão lembrados? Sim, a gente viu isso. Sim. Eu confesso que eu lembro mais ou menos. Eu só não lembro muito do executivo, professor. Do emissivo eu lembro. O emissivo é quando a gente recebe, o emissivo quando a gente emite, quando a gente manda um turista, por exemplo, para Fortaleza, para São Paulo, a gente está mandando esse turista, a gente está emitindo esse turista. O receptivo quando a gente recebe o turista aqui em Belém, ou no estado, tá? Então, essa pergunta aí, para onde escolhe viajar, é importante porque a gente precisa entender, por exemplo, o nosso turismo receptivo. Por que as pessoas escolhem viajar para Belém? Né? Por que as pessoas escolhem viajar, por exemplo, no mês de outubro ou no mês de janeiro para Belém? Tem um motivo aí, tem algo que a gente precisa descobrir por que eles escolhem viajar para determinada localidade. E aí isso está muito relacionado aqui às atratividades, né? Então, se a gente começar a responder pergunta por pergunta, uma pergunta vai ajudando a compreender a outra, né? Então, as variáveis, ela te ajudam a compreender todo esse processo. A comportamental, por exemplo, quando e como realizam suas viagens. Então, eu, dono de uma agência de viagem, eu preciso compreender quando que eu tenho uma maior demanda de chegada de turistas em Belém, tirando outubro, que é alto em Belém. Mas quais outros meses de Belém a gente recebe mais turistas? Eu observo que a gente tem pouco
empresas, de receptivos que têm esse olhar em relação a isso, né? Compreender a partir das pesquisas essa variável comportamental, por exemplo. Isso é importante porque isso ajuda a gente a compreender o mercado do turismo, e a gente compreender a segmentação, né, os tipos de turismo que estão acontecendo na cidade, e em que determinado momento do ano a gente está recebendo mais turistas. Tá? Quando e como? Quando? Essa pergunta é importante, porque a gente sabe que grande parte do ano a gente vive na sazonalidade. A gente não tem tantos turistas, né? E aí a gente precisa compreender esses outros meses do ano para a gente começar a trabalhar os públicos que buscam esses outros períodos do ano. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Em janeiro, o turista que vem para Belém em janeiro, ele quer um turismo mais relacionado ao descanso, ele quer, por exemplo, vir para o aniversário do Ver-o-Peso, ou aniversário do Ver-o-Peso não, para o aniversário da cidade de Belém. Então, aí tem determinadas variáveis comportamentais que me ajudam a compreender o segmento ou o perfil de turista que está acontecendo em determinado período do ano. Isso é importante para a gente compreender a sazonalidade. Então, aqui nessa tabela, a gente vai, a partir das diferentes variáveis, a partir respondendo as perguntas, compreender aí o perfil de turistas que chegam na nossa cidade e, principalmente, compreender esse macro que é o mercado turístico. Tá? Deixa eu só passar aqui Demora um pouquinho para passar aqui o slide. Eu não sei por que está demorando. Acho que agora. Está aqui. Aí eu trago esse outro slide para mostrar que cada variável daquelas que a gente viu, o que a partir daquelas perguntas, por exemplo, a gente consegue identificar. Né? A gente consegue identificar a parte da variável psicográfica, respondendo aquela pergunta lá, o estilo de vida da pessoa, a personalidade, os valores da cultura. Na demográfica, a idade, o tamanho, o estilo de vida, a família, a renda, o sexo, o grau de instrução, a religião. São várias as respostas que a gente pode obter com aquelas perguntas do slide anterior. Então, essas perguntas já ajudam muito a gente a compreender o mercado turístico por completo. E dentro do mercado turístico, a partir dessas variáveis, as segmentações, que são os tipos de turismo que estão sendo comercializados dentro da oferta turística. Tá? Depois, se tiver alguma dúvida em relação a esse slide, a gente responde melhor. Então, quais seriam os benefícios da segmentação do mercado turístico? Será que dá falta muito tempo para terminar a aula? Porque aqui no meu é 19h46. Eu não sei quando que a gente iniciou a hora. Acredito que para você comece a aparecer um cronômetro aí de quanto tempo falta. Hein? Tá. Professor, aqui apareceu a mensagem que o tempo deixou de ser restrito. Não sei se isso tem alguma coisa a ver. Então, eu vou fazer o seguinte, porque eu acho que já passou. Eu acho que já passou os 40 minutos. E eu não sei se está gravando ainda. Eu vou... Está gravando. Está gravando, né? Então vamos continuar. Se está gravando, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui. E aí, a gente tem os benefícios que eu ia citar para vocês. A percepção de oportunidades de desenvolvimento de novos produtos que possam atender os desejos dos clientes. Esse é um dos benefícios da segmentação do mercado turístico. É olhar as novas formas
de se fazer turismo, mas os novos formatos de turismo, por exemplo, né? A gente tem aí que eu apresentei o exemplo do turismo do LGT, eu esqueço o nome dessa sigla, LGBTQI, acho que é isso. LGBTQI+. LGBTQI, isso, LGBTQI+. Isso. Então, a gente tem, por exemplo, oportunidade dentro desse segmento e construir novos produtos para esse tipo de cliente que muitas empresas não estão vislumbrando, por exemplo. Tá? Esse é um dos benefícios da segmentação. O que mais a segmentação pode trazer de benefício? Desenvolvimento de programas de marketing mais efetivos. Então, a segmentação ela surge, na verdade, a partir do marketing, porque quando você segmenta, você consegue entender melhor o seu público, você consegue desenvolver melhores ferramentas de marketing direcionada para determinado tipo de público. Por isso que a segmentação está muito relacionada ao marketing como um todo, porque ela te ajuda a compreender o turista, no nosso caso específico, na sua íntegra, e divulga da melhor forma, da melhor maneira, os pacotes, os serviços para esse público específico. Também a partir desses programas de marketing direcionados a um grupo cujas expectativas são semelhantes, alocar os recursos nos segmentos que possibilitem a criação de vantagem comparativa. Então, aí, essa vantagem comparativa também está muito relacionada aí à questão de você criar vantagens que sejam mais competitivas também dentro do mercado. Quando você olha determinado tipo de público e você cria vantagens mais específicas para esse determinado tipo de público, você consegue direcionar seu produto, você consegue ter um retorno mais qualitativo, vamos assim dizer. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Que durante o período do Círio, durante a trasladação, que é um dia antes, acontece aquele show, né, voltado a esse público, que eu não lembro o nome do show. Se alguém souber. Chiquita. Isso poderia se tornar algum atrativo, porque eu vi no Museu do Círio. De certa forma, já é um atrativo, que eu já vi várias pessoas que vêm de fora exatamente para isso. Sim, sim. Justamente. Mas eu nunca vi as pessoas dar muita atenção para isso, entendeu? Justamente. Como o Rafael colocou aí, as pessoas, tem um público que vem, na verdade, para o Círio para a parte não religiosa, mas para a parte profana da festa, da festa. Então, por exemplo, a Chiquita é uma atração, né, dentro da festa maior que é o Círio, que pode se tornar uma atratividade, por exemplo, e pode ser utilizada, por exemplo, para a gente atrair turista. Por que não? Por que não atrair turista a partir, por exemplo, da parte profana da festa? É uma das o que ocorre também com o Arraial do Pavolagem, né, professor? Também, com certeza. Porque, assim, dentro do Círio, o Círio como segmento, o turismo religioso como segmento maior, né, dentro desse segmento tem as várias atratividades. A gente está aqui dando o exemplo do Círio, por exemplo. A gente tem dentro dessa segmentação aí, falando especificamente do Círio, nós temos a festa religiosa, nós temos a parte profana, nós temos as outras atrações tradicionais, como o Arraial do Pavulagem. Então, são N tipos de atratividades que chama esse público para vir passar o Círio de Nazaré. Então, e existe pesquisa já, com certeza, que já pode dar um direcionamento a esse, por exemplo, a essa questão, como é que eu posso dizer, do que esses turistas buscam no Círio, por exemplo. A gente sabe que a questão macro é religiosa, mas eu acredito, eu ainda não li algumas pesquisas relacionadas a, por exemplo, a festa da Chiquita.
mas acredito eu que deva ter um público que vem para essa festa. E não só para a festa da Chiquita, mas para as outras festas que acontecem na cidade relacionada à questão mais profunda do Sírio, né? Da festividade do Sírio, por exemplo. Acredito eu. Então, isso já é um público que eu não observo o receptivo de Belém trabalhar, por exemplo. Né? Não sei se existe, eu nunca vi, nem ouvi comentar, por exemplo, guia de turismo, por exemplo, oferecendo um pacote desse tipo de atrativo. Olha, eu estou oferecendo um pacote aqui na minha agência da festa da Chiquita, ou te guiar nas festas, não somente da Chiquita, mas tem do Alto do Sírio, tem o Arraial do Pavulage, né? E guiar não quer dizer que você vai estar todo o tempo ali com um turista, mas, por exemplo, o turista muitas das vezes não sabe determinada informação, né? Você pode estar com ele de dia, mostrando, por exemplo, os museus, o Museu do Sírio, e à noite já vai estar muito mais familiarizado com a cidade, porque tá cortando? Tá cortando? Não, para mim tá Não, né? ótimo. Porque acredito eu que eles só vão compreender o Alto do Sírio, por exemplo, quando eles estão vivenciando ali. O que é aquilo, às vezes. Então, o guia, ele é um anfitrião da cidade. O guia de turismo é um anfitrião da cidade para aquele momento. Então, o guia profissional, as agências de receptivo, elas têm que começar a vislumbrar essas possibilidades. Né? Às vezes, o turista fica perdido. Por que eu falo isso? Eu já tive experiência quando eu trabalhei na Estação das Docas, que chegavam turistas lá na estação e perguntavam o que eu posso fazer durante esses dias que eu estou aqui em Belém. Isso durante o Sírio. Aí eu explicava, olha, você pode conhecer os museus, você pode conhecer a festa da Chiquita, aí eu explicava a festa da Chiquita, você pode conhecer o Alto do Sírio, porque às vezes ele fica perdido, fica só na casa da família, na casa de um amigo, e muitas das vezes o amigo não sabe que a cidade está fervilhando, borbulhando cultura. Né? A gente sabe que a gente está Porque, falando com cultura. na verdade, né, professor, são vários segmentos dentro de um grande segmento, na verdade, né? Que o Sírio, no domingo, que é o principal, mas o Sírio, na verdade, começa muito antes, com outras romarias, né? Então, assim, às vezes as pessoas nem sabem, né? Existe a Romaria Fluvial, a Romaria das Motos, né? Existe o translado de Belém até a Ananindeua. Então, tem a própria festa da Chiquita, então existem muitas coisas dentro. Tem o Arrastão do Pavulagem, tem o Alto do Sírio, então tem muito segmento dentro de um grande segmento. Né? Eu acho que falta mesmo explorar. Né? Começa, na verdade, na primeira semana. Eu acho que são 12. É 12 ou eu estou errado? 12. São 12, né? Isso. São 12 oficiais, mas tem aquelas coisas extraoficiais, né? A última é o Recife, no caso, mas a principal é o domingo lá. Mas são 12, aí iam colocar, na verdade, mais uma, né? Que era junto do Círio das Crianças lá, com aquele pessoal da Casa do Apoio do McDonald's, que era uma procissão só para eles, com pouco percurso, no caso. Mas agora com isso aí, eu acho que vai ser mais lá para frente. Engraçado, até a própria chegada dos romeiros virou um grande atrativo, né? Porque a Casa de Plácido se tornou um grande evento, na verdade, dentro do Sírio, né? Porque antigamente não era tão visado assim a chegada dos romeiros. Hoje em dia virou um grande marketing, na verdade, do Sírio, isso é a chegada dos romeiros. Tanto é que você passa aqui ao longo da BR... Muita gente que vem de fora quer conhecer a Casa de Plácido, que é onde acolhe os romeiros, né? Você passa na BR e você vê várias pessoas com as suas barracas armadas e ajudando e fazendo massagem, as universidades que ficam à beira da BR. Então, virou um grande atrativo, na verdade. Isso mesmo. Tudo isso que vocês estão pontuando aí. Só que eu quero que vocês comecem a vislumbrar justamente possibilidade de construção
Já vai, acho que está aparecendo uma mensagem aqui para mim, eu acho que vai encerrar. Estou verificando, apareceu uma mensagem aqui no computador. É só o senhor, Tá, depois, quando encerrar, o senhor faz outro link e a gente volta. tá bom. Não, pode usar o mesmo ainda. É que isso aí tem tempo, é 40 minutos para cada aula, entendeu? Aí pode usar a mesma cena, mas aí eu já não me lembro como faz. A Apareceu uma gente utilizou mensagem, isso para dar aqui, só que é o eu acho que cronômetro que tá. é a mensagem para por conta do tempo. Então, se finalizar, a gente volta depois, tá? Que eu tenho outras coisas para comentar com vocês. Então, o que eu quero que vocês comecem a vislumbrar é justamente essas oportunidades que não é vislumbrado, por exemplo, pelas agências de receptivos da cidade, né? Então, e eu já analisei, já fiz algumas pesquisas nas algumas principais agências de receptivo, e são poucas que trabalham essas questões, roteiros alternativos para determinado período, como a do Círio, né? Então, o público, a gente tem muita gente nesse período. A gente está falando do Círio, aqui específico, que é a nossa maior demanda em falando Professor, turismo. Diga. qual é a sua visão sobre o Círio nesse ano, 2020, com toda essa questão pandêmica? É bem complicado, né, a questão, eu colocando meu ponto de vista, né, e a partir do que eu venho acompanhando em relação à Organização Mundial da Saúde e a própria forma como está acontecendo essa situação atual. Acredito eu que seja bem difícil acontecer o Círio, porque é aglomeração, né? Então, a aglomeração... Professor, deixa eu lhe falar que enquanto a gente está assistindo a aula, eu acabei de ver o jornal. Não, pode que não aconteça o Círio, certo? Mas passou na televisão agora que mudaram a eleição. Pois é. Agora, como é que pode não acontecer algumas coisas e acontecerem outras que são aglomerações? Pois é, acredito que eu acho que o Círio vai ser bem complicado a gente ter o Círio esse ano. Até porque a gente está naquela questão de a gente vai analisar aí pelo julho, né, que está abrindo praia, até porque tá a abrindo vacina tudo. vai ser possivelmente disponibilizada em dezembro, não é mesmo? O povo da teoria das conspiração aí dizem, né, que assim como o carnaval espalhou o coronavírus, a nova pandemia que está surgindo aí, o boato de uma doença do porco, vai ser espalhada no Círio, pelo fato de ter um alcance de vir pessoas de vários lugares do mundo. Você já viu esse boato? Na verdade, tem algumas noticiários que estão relacionados a isso, né, de que possa surgir novos vírus, inclusive esse do porco, né? Então, são situações que, infelizmente, a partir de agora a gente vão começar a surgir, né? Então, é bem complicado, na verdade, o Círio acontecer. Eu acredito, enquanto igreja, enquanto, né, Estado, eu acho que se eu fosse eles, eu acho que eu pensaria muito bem em promover uma festividade dessa que atrai milhões de pessoas, né, para Belém, muitas pessoas para Belém, e é aglomeração. É bem complicado, mesmo que seja no ar livre, né, que a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, as manifestações, porque não houve as manifestações do aumento de casos, porque estava como é que posso dizer, ao ar livre, né? Mas o Círio é diferente, o Círio é muita gente, então é algo que a diretoria do Círio, o Estado, as empresas vão ter que repensar se vai acontecer o Círio ou não. Bem complicado isso mesmo. Mais alguma dúvida, professor, em relação a isso? Obrigado, eu consegui entender. Obrigado pela sua posição. Mais alguma questão em relação a isso? Deixa eu só ver se terminou aqui.
Acho que finalizou aqui. Não. Acho que já finalizou aqui. Acho que deu para clarear um pouco e a gente resgatar o que a gente viu em sala, né? Sobre essa questão do mercado político. Agora a gente entrando na questão da segmentação. A gente vai encerrar agora e a gente